Olá pessoal, engenheiros e engenheiras e simpatizantes da construção civil e derivados. Vamos aqui continuar a nossa apresentação sobre hidrodinâmica de orifícios bocais e vertedores, né? Então, até o momento, no vídeo anterior eu falei sobre o conceito geral dessas estruturas hidráulicas e sobre a lei dos orifícios, a equação de Torricelli, e a determinação do alcance de um jato e dos coeficientes de maneira experimental, que pode ser feita. Então, continuando essa explanação teórica, vamos falar agora sobre a determinação de vazões em grandes orifícios, que há um conceito diferenciado em relação à lei dos orifícios pequenos, para parede fina. Então, quando o orifício possui grandes dimensões, ou seja, sua dimensão geométrica vertical, diâmetro ou altura é maior do que 1/3 da sua carga H, do nível d'água, a determinação da vazão é dada por esta equação aqui. Notem que é um pouco diferente da equação geral dos orifícios. Aqui nós não consideramos somente a carga em relação ao eixo. Nós consideramos aqui a altura H2 e a altura H1, a altura de fundo do orifício e a altura de topo do orifício, Então, a altura de fundo e a altura de topo, E entramos com esses dados na fórmula, além do CD da área e da aceleração da gravidade, Aqui temos as deduções dessa equação no livro do Rodrigo Porto, para posterior consulta de vocês, Falando agora um pouquinho sobre o orifício afogado, que é quando o orifício descarrega em um outro ambiente onde encontra-se o mesmo fluido, e não em descarga livre atmosférica, como vimos no vídeo anterior. Então, o orifício é dito afogado ou submerso quando a cota do nível d'água jusante é superior à cota do orifício. Nessa condição, para o dimensionamento, aí nós temos essas equações aqui, Ao invés da carga H, notem que é a mesma equação de Torricelli, e da continuidade adaptada com a velocidade de Torricelli. No entanto, ao invés de eu ter a carga H, tenho H1 menos H2, que é a carga H aqui no final das contas, E os valores dos coeficientes de vazão são praticamente os mesmos do orifício de descarga livre, segundo o nosso colega Rodrigo de Melo Porto, da USP, Então, temos essa equação aqui de uso prático para aplicação. E podemos observar que se a equação de Bernoulli fosse aplicada entre os pontos 1 e 2 aqui, nós temos aqui carga 1 e carga 2, nós vamos ter aqui que a perda de carga é igual a esse H aqui, e podemos deduzir ainda que a perda de carga localizada é semelhante à que ocorre entre uma tubulação e um reservatório de grandes dimensões, Pode ser calculada aqui a perda de carga por lá nós temos aquela perda de carga localizada, que é K vezes a carga cinética, um coeficiente de forma vezes a carga cinética, Lembrando que o K aqui para um orifício é 1 sobre CV elevado ao quadrado. Se você calcular a perda de carga, ele dará o valor dessa carga H aqui, que é o desnível de água entre um reservatório e outro aqui, no caso dessa situação de orifício afogado. Beleza? Então podemos nos utilizar dessa expressão para casos práticos em orifícios afogados. Falando um pouquinho agora sobre bocais e tubos curtos, então nós podemos distinguir aí bocais e tubos curtos de tubulações, para não incorrer em erros de dimensionamento. E aí, na nossa literatura técnica, aqui mais especificamente no livro do Rodrigo Porto, ele nos dá essa recomendação de consideração, Por que isso? Quando eu sei que é um bocal, um tubo curto ou uma tubulação, para saber aí diferenciar, as fórmulas que eu vou utilizar para dimensionar, Então aqui nós temos uma relação entre o comprimento e o diâmetro, E essa relação nos dá bocal, essa relação nos dá tubo curto
de L sobre D, né? Então intervalo de L sobre D, aqui tubulações muito curtas e aqui tubulações longas, né? Então, para os tubos curtos e bocais, a gente pode considerar o escoamento como sujeito à lei dos orifícios, em que o coeficiente CD traduz os efeitos das perdas localizadas e distribuídas ali naquele tubo, né? Naquele pequeno tubo. Para os demais casos, aí a gente tem que considerar o dimensionamento das perdas com um conduto sob pressão, como vimos aí no caso aqui da nossa disciplina, né, do IFMS Campus aqui da UANA, no módulo 1 e 2 aqui da nossa disciplina, 1 e 3, né, nós estudamos lá como calcular a perda de carga distribuída e localizada, né, e dimensionar tubulações a partir disso, vimos isso anteriormente. Então, no caso de o tubo ser um bocal ou um tubo muito curto, eu ainda posso adotar aqui a lei dos orifícios, né? E aqui nós temos algumas tabelas de uso prático para determinação do coeficiente de descarga em bocais e tubos curtos, que é um pouquinho diferente daquele orifício de parede fina que nós vimos anteriormente no outro vídeo postado aqui no canal, né? Então, o livro do Rodrigo Porto, que também se utilizou de Azevedo Neto, né? Pegou aqui para algumas relações, né, de L sobre D um coeficiente de descarga, né, para tubos de ferro fundido, que outra tabela para tubos de concreto, né, com entrada arredondada, né? Então aqui para diversos comprimentos e diversos diâmetros, diversos coeficientes de descarga, e aqui outra tabela com diversos comprimentos, diversos diâmetros, né, para tubos de concreto em aresta viva, né, que é outra maneira de se entrar, né, o reservatório ali, do tubo ser acoplado no reservatório no caso, né. Então, aqui temos diversos valores de coeficiente de descarga para diversos comprimentos e diversos diâmetros, né. Tabelas para uso prático, né. Então, o dimensionamento se dá de maneira análoga ao orifício de parede instalado em uma parede fina, com variação aqui no CD, e a se verificar aqui a relação L sobre D, né, para ver se não é um bocal, um tubo curto ou uma tubulação, para se considerar de outra maneira o dimensionamento, né. Por fim, aqui finalizando a nossa apresentação, falar um pouquinho sobre vertedores, né, pois deixarei o principal para que vocês estudem e façam uma apresentação para os demais, que será disponibilizada para os demais colegas, né, como propus em nossa lista de exercícios. Então, o vertedor ele é nada mais que um descarregador, né, um dispositivo utilizado para medir ou controlar vazão e escoamento por um canal. Trata-se basicamente de um orifício de grandes dimensões, no qual se suprimiu a aresta do topo, né, a parte superior ali da veia líquida, na passagem da estrutura, e se faz em contato com a pressão atmosférica, né? Possui diversas aplicações práticas, como em barragens, eclusas para navegação, bacias de detenção, controles de cheia, defesa contra inundações e controles de canais por comportas, né? Então, o vertedor muitas vezes ele é instalado em formato retangular, mas tem outros também, né? E tem uma comporta para regular a passagem ou não, né, da água, né? E como disse para vocês na nossa última atividade, eu propus um estudo teórico dos vários tipos de vertedores, né? Então cada um de vocês irá escolher um tipo ali, né? Obviamente que vocês vão definir para que cada um não pegue o mesmo, né? Eu propus 7 tipos de vertedores, né? E vocês irão estudar ali quais são as aplicações hidráulicas, como funciona esse dispositivo, quais são as aplicações e quais as fórmulas de dimensionamento, né? E, se possível, né, buscar um caso prático, aonde tem um vertedor desse tipo instalado, né? Para que vocês possam falar sobre isso. E gravar um breve vídeo falando sobre esses tópicos, né? Para postar no Moodle e que depois eu disponibilize isso para a turma. Então, de modo que cada um estude um tipo e depois isso fique disponível a todos e todos conheçam um pouco dessa estrutura hidráulica que é tão rica, né? Basicamente, né, isso que eu deixo para vocês
como atividade, né, para que a gente possa fazer da melhor maneira possível. Beleza? Então, fico à disposição de vocês e um grande abraço a todos.